Usando a aula, vocês podem fechar o microfone de novo, por favor. Autorizado, professor, gravar. Fábio, você autoriza? Autorizado, professor. Felipe, autoriza? Autorizo. Ok. Então, nós vamos ver hoje, tratar sobre as operações de crédito e como a gente reconhece as receitas, como a gente vai reconhecer as receitas das operações de crédito. Então, nossa agenda hoje, vamos tratar disso, falar um pouco de como se calculam os juros das operações de crédito. Vamos ver uns exemplos, vamos fazer as contas juntos e vocês vão anotar numa folha de caderno ou num arquivo Word, como vocês quiserem, tá? As respostas a essas questões que vão ser colocadas durante a aula. Então, eu vou falando, olha, isso aqui é uma questão, vocês têm que responder, a gente coloca lá o problema sendo resolvido, vocês anotam na folha de caderno, tira a foto e encaminha o arquivo no Upload. Então, só relembrando, as três principais operações ativas dos bancos, das instituições financeiras: empréstimos, o desconto de direitos creditórios, desconto de títulos e cheques, e os financiamentos. Como eu já disse, ressalto, isso é questão de prova para vocês não esquecerem, tá? Qual é a diferença entre esses três tipos de operações de crédito. Nós vamos ver também, logicamente, o leasing, né? E vamos abordar algumas outras operações, mas o essencial aqui é que vocês conheçam as diferenças desses três tipos de operações, né? E o que a gente vai falar hoje é como reconhecer, como calcular as receitas sobre estas operações. Para as empresas, né, nós estamos falando de despesas financeiras, encargos financeiros. Então, o banco cobra os juros, cobra eventualmente tarifas de abertura de crédito, tarifas de cadastro, comissões percentuais sobre valores liberados. Tudo isso serão receitas do banco, que são para as empresas despesas financeiras. Então, como é que os bancos calculam, como é que os bancos contabilizam estas receitas? Nós temos nas operações de crédito taxas de juros pré-fixadas, aquelas que a gente contrata no documento e o cliente já sabe quanto vai pagar de juros e o banco sabe quanto vai receber. Então, por isso ela é chamada de pré-fixada. Mas existem operações, principalmente operações de longo prazo, em que não dá para você fixar uma taxa de juros. O mercado é muito volátil nesse aspecto. Então, se combina, se contrata taxa de juros pós-fixada. Ou seja, o tomador só vai saber realmente quanto vai custar o empréstimo ao longo do prazo dessa operação, e o banco também. Por isso é que o banco tem que tomar muito cuidado com a estipulação e como é que ele vai fazer para casar as taxas com as quais ele trabalha. Porque ele pode talvez estar com uma captação forte de recursos, pagando uma taxa de juros pré-fixada,
E na hora de colocar o empréstimo para os clientes querem fazer pós, porque acham que a taxa de juros vai cair. Então, nós temos esse drama dentro dos bancos na gestão das taxas. Os bancos, quando têm esse descasamento de taxas, eles buscam alguns mecanismos de hedge, que é o seguro das variações das taxas. Então, existem contratos na Bolsa de Mercadoria de juros futuros, em que você troca as posições que você tem pré-fixados ou pós-fixados. Não é matéria dessa disciplina, mas é só para vocês saberem por que tem a possibilidade de trabalhar com duas taxas de juros. Quando nós falamos de juros pós-fixado, nós estamos falando de indexadores, ou seja, vai haver uma variação na taxa de juros sobre um determinado indexador. Indexador é uma medida de volatilidade da economia. Então, a gente sabe que se houver uma demanda por dinheiro, os juros sobem. Se não houver, os juros caem. Se houver uma demanda muito forte por produtos e serviços, há uma taxa inflacionária. A mesma coisa com a demanda pela moeda estrangeira. Tudo isso causa volatilidade e variações nas taxas. Estas variações são medidas e são transformadas em indexadores. E a gente também tem que ter um conhecimento do conceito do CET, que é o custo efetivo de crédito. Os bancos são obrigados a informar isso aos tomadores de crédito. Não basta dizer qual é a taxa nominal, tem que dizer qual é a taxa real, a taxa efetiva, quanto que realmente vai custar a tomada de crédito para o cliente. Então, são alguns conceitos que a gente tem que entender para aplicar isso no dia a dia dos negócios do banco. E aqui, vocês entendem como funciona, entendem o negócio, porque vocês vão ser os contadores que vão classificar, contabilizar os eventos relacionados às operações de crédito e às suas receitas. Então, a gente vai contabilizar as receitas de acordo com a taxa de juros, se é uma taxa de juros pré ou se é uma taxa de juros pós-fixada. Eles têm formas de contabilização diferentes. Eu tenho que calcular as receitas, os juros, diariamente. Eu tenho que saber quanto eu tenho de ganho diário. E para isso a gente utiliza as proporções dos períodos. Quanto do mês que está sendo utilizados os recursos, e essa proporção é que vai determinar a contabilização dos juros. A gente pode calcular as receitas de uma forma linear, né, igual uma linha, pega o valor do juros, divide pelo número de dias, simples, ou exponencial. E aí nós vamos ter que lembrar um pouquinho de matemática financeira. Então, a gente vai recordar um pouquinho como é que se faz esse cálculo dos juros compostos. Por isso é que a gente fala em contabilização de juros de forma exponencial. Então, a contabilização, ela obedece o regime de competência. Nós temos um princípio, né? Receitas e despesas de acordo com os seus eventos e não com os seus recebimentos. Tá? Normalmente, a contabilização é feita na data de vencimento das operações e as apropriações no último dia de cada mês, independentemente se é dia útil ou não, tá? Nos bancos não tem isso daí, não. A gente tem que fazer, mesmo que seja sábado, domingo, é a data final do mês, é nela que se contabiliza. Geralmente as empresas utilizam o último dia útil. Tá? E a gente faz esse reconhecimento das receitas e apropria, tá?
por um critério chamado pro rata. Em latim, tá? Significa que a gente está medindo ou fazendo uma razão, proporção de algum valor. Tá? Então, todo esse conceito, esses conceitos latinos vêm da norma jurídica, vêm da lei, e são utilizados dessa forma em finanças e em contabilidade. Então, é quando a gente faz os cálculos proporcionais a um determinado tempo. Eu posso dizer prorata die, que é o prorata por dia, ou seja, eu quero saber qual é o valor por dias corridos, aí eu tenho que saber quanto que é cada dia. Prorata temporis, que é proporcional ao tempo. Então, sempre eu vou ter que estar com essa preocupação. De qualquer forma, eu vou ter que pensar em quantos dias eu estou trabalhando com a operação de crédito. Então, a gente tem um primeiro método de reconhecimento e de contabilização, que é o método linear. Linear quer dizer que é igual. Uma linha reta. Então, eu posso lá ter um empréstimo de 10 mil reais, e que eu entreguei o dinheiro para o sujeito agora no dia 15 de março, tá? E combinei que ele vai me pagar no dia 15 de abril. E combino com ele, prévio, taxa pré-fixada, de 10% por esse período. Quer dizer que ele vai ter que me pagar lá na frente R$ 1.000. Se eu contar as datas de vencimento e a data da liberação, a gente no banco, a gente não conta o dia que libera. Porque a gente tem uma coisa chamada hot money, um dia para o outro. Então, de 15 para 16, no dia 16 eu conto que eu emprestei um dia. Até a data do vencimento, no caso 15 de abril, vão correr 31 dias. Então, eu sei que eu tenho que receber R$ 1.000 em 31 dias, eu sei que os juros diários é de R$ 32,26. Do dia 15 de março até o dia 31 de março, transcorrem-se 16 dias. Então, basta eu multiplicar 16 dias por 32,26. Resta o mês de abril. Então, do dia 1 ao dia 15, eu conto o vencimento. Aí eu vou ter 15 dias. Vejam como os valores são maiores no primeiro mês do que no segundo mês. Então, eu peço que vocês anotem aí, ó. Março, 516 e 13. Abril, 483,87. Por que eu estou pedindo para vocês anotarem? Porque para vocês perceberem a diferença com o método exponencial. Então, eu sei que no mês de março, eu vou contabilizar como receita 516,13. Então, a dívida no dia 31 de março é R$ 10.000, que é o capital que eu emprestei, mais 516,13. Isso tem que ficar configurado no balanço do dia 31 de março. No mês de abril, no dia 15, que a gente chama data de aniversário, data de vencimento, eu coloco quanto nós temos para receber desses 15 dias. Então, eu vou contabilizar em receitas 483. Então, o meu saldo devedor no dia 15 de abril vai ser 10.000 mais os 500 mais os 483, vai ser R$ 11.000 que ele tem que me pagar nesse dia 15 de abril. Então, essas são as contabilizações que a gente vai fazer hoje, tá? Estou explicando como é que a gente chega nos valores para contabilizar. Eu vou mostrar para vocês aqui o Excel. Para quem não sabe, quem sabe tem problema, mas para quem não sabe,
No Excel, deixa eu ver se vocês estão vendo ela mais corretamente, porque para mim parece bem, mas para vocês pode parecer pequeno. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. No Excel, eu posso colocar a data, expressando como data aqui em cima, tá vendo? Data, e uma outra data, também aqui data, e faço a conta simples, ó, das duas células, uma menos a outra, eu tenho o número de dias corridos. Então, a gente pode, do dia 15 de março até o dia 15 de abril, tá? A conta vai me dar 31 dias. De 15 de março até 31 de março, a conta me dá 16. A mesma coisa do data do vencimento para o dia 31 vai me dar 15 dias, o total de 31 dias correndo neste empréstimo. Então, o Excel ajuda a gente a fazer algumas contas mais rápido. Então, voltando ao slide, nós vamos traduzir, vamos colocar de outra forma esses mesmos cálculos aqui, tá? Método exponencial, ou seja, eleva-se a uma potência. Então, esse empréstimo, que foi concedido lá no dia 15 de março, com a taxa de juros já combinada, aquele prazo de 31 dias, eu vou fazer um cálculo inicial para saber qual é o fator que multiplica, qual é a parte de juros que multiplica o capital, para saber quanto eu tenho de juros no primeiro período, dentro do mês de março. Então, eu sei que a taxa que eu estou utilizando é 10%, elevado ao prazo dividido pelo prazo total. Isso me dá um fator de correção, 1,05042, que multiplicado por 10.000, eu vou ter, então, 504,20. Anota aí, 504,20. E o saldo devedor em 31 de março, quando eu contabilizar os 504,20, vai ficar, então, no total, o cliente está me devendo, 10.504,20. No mês de abril, lá no dia 15 de abril, data do vencimento, que eu pretendo receber o dinheiro do cliente, eu vou fazer o mesmo cálculo, só que muda o divisor. Em vez de ser 16, passa a ser 15. Então, a taxa 10% elevada a 15 sobre 31 vai me dar o fator de multiplicação 1,04720, que será aplicado não sobre 10.000, mas sobre o saldo devedor de 31 de março. Então, eu tenho 10.504 vezes esse fator de abril, eu tenho a taxa de juros, o valor dos juros no mês de abril, de 495,78. Comparem com o que vocês anotaram no método linear. Vejam a diferença. Ok? Então, no final do dia 15, no dia 31 de março, eu tinha 10.504, os juros de abril, 495, total que o cliente tem que me pagar, R$ 11.000. Por que tem essa diferença em relação ao anterior? Eu tenho aqui, ó, 516, e aqui eu tenho 495. Aqui eu tenho 483, e aqui eu tenho 495. Quer dizer, eu posterguei o reconhecimento da receita de um mês para o outro. Ao fazer isso, eu tenho uma base de cálculo das receitas financeiras menor, onde incide PIS e COFINS. Veja a importância de se calcular pelo método exponencial, que é aceito pela Receita Federal. Nós estamos falando de juros
que juros sobre juros, juros compostos. Então, vejam como tem uma diferença de base de cálculo de um mês para o outro, de um método para o outro, aliás, e como isso vai impactar na tributação do banco. Agora, multipliquem isso aqui, não por 10 mil, multipliquem isso aqui por 10 bilhões. Quanto é que nós estamos falando? É muito dinheiro. Então, os bancos têm que tomar muito cuidado com esse tipo de cálculo e corrigir, fazer o cálculo, logicamente, da melhor forma que ele te reduza a sua carga tributária de maneira legal. Né? Estamos falando de elisão, lícito. Tá? Então, essa é a importância de ter os dois métodos aqui. Só que é o seguinte, se eu combinar com o meu cliente uma taxa de juros simples, não é composto, como foi essa daqui aqui atrás, tá? Combinei com ele, a Receita Federal vai me encher o saco, vai falar, olha, você não vai usar método exponencial não, você vai usar o método linear e vai pagar mais imposto, tá? Vocês já viram a encrenca que dá com os advogados dos bancos. Porque eles podem pleitear, né? Utilizar o método exponencial. E aí, mas por quê? Como é que isso se define? Como é que se chega nisso daí? E aí, gente, eu tenho que lembrar que vocês têm que fazer uma coisa que é essencial. Então, eu vou lembrar vocês da leitura do COSIF. Então, lá no COSIF, na página 7, está lá isso que nós estamos tratando aqui. Quais são os critérios de avaliação ou de mensuração, né, a medida, e apropriação contábil. Operações com taxas pré-fixadas, operações com taxas pré-fixadas e pós-fixadas. Está escrito aqui, tem uma circular do Banco Central que determina como é que você tem que contabilizar, como é que você tem que fazer os cálculos. Está lá, ó, renda pro rata temporis, considerando o número de dias corridos. Então, tudo que eu estou explicando para vocês, de uma forma simplificada, condensada, está nas normas do COSIF. Teve operações com correção cambial, operações de empréstimo, financiamentos imobiliários do sistema financeiro da habitação, rendas e despesas a apropriar, como é que se faz a contagem de prazo, o que é dia de aniversário. Todas essas informações que a gente está passando estão lá no COSIF, página 7. Então, eu peço para vocês, se quando der um tempinho, dá uma lidinha nesse capítulo 10 aí da página 7. Só para fixar os conceitos. Não é para decorar nada, não, é só para lembrar isso. Assim como eu passei para vocês na aula passada um texto sobre IOF. Eu peço que vocês também façam uma leitura dele, porque a gente vai fazer algumas contabilizações no futuro, se der tempo, porque eu preciso focar mais nas operações de crédito. Tá? Mas gostaria que vocês dessem uma lidinha nesse texto aqui, ele foi revisado recentemente, sobre como se calcula e como é que se faz as contabilizações de IOF, aqui recentes, inclusive, tá? Existem vários assuntos que falam, que sequer é tratado nesse texto sobre o IOF.
Convém dar uma lida. Se tiver dúvida, seria bom vocês trazerem a dúvida, se falar, não estou entendendo o que, que é isso aqui, por que ele chama de valor do principal, o que é adiantamento a depositante, né? Tem uma série de coisas, as alíquotas, né? Estão aqui do lado. Como vocês têm uma série de informações aí desse pessoal que pode auxiliar na compreensão do IOF. Então, vocês já viram que tem uma diferença aí entre o método exponencial e o método linear? Vocês anotem aí, vai cair na prova qual é a diferença e qual é a grande implicação. A grande implicação está aqui, ó. Paga menos PIS e COFINS. Tá? Se você tiver, por exemplo, com uma divisão desses empréstimos no último dia do ano, dia 31 de dezembro, esse reconhecimento a menor de receitas também vai impactar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, vamos ressaltar aqui que as operações de crédito com juros pós-fixados, ou seja, eu só vou saber depois quanto é que vai ser realmente a taxa de juros, né? Normalmente, elas são feitas assim. O banco determina uma taxa de juros fixa, é o mínimo que ele quer, tá? Ele vai determinar no contrato uma taxa fixa, mensal ou anual, a forma como ele expressar, tá? E vai combinar essa taxa fixa com as variações futuras, com as taxas de juros pós-fixadas, tá? E essas taxas de juros pós-fixadas ou variáveis, elas vão estar muito claramente definidas em qual indexador que elas vão se basear. Então, a gente primeiro contabiliza tudo lá, a liberação do recurso, né, que a gente chama de capital, o valor principal, e esses valores de receitas só vão ser conhecidos depois do prazo, ou seja, só no último dia do mês, o Banco Central, a Anbima, vai divulgar qual foi a variação. Então, isso tem que estar no contrato, tá? O contrato tem que dizer claramente, será corrigido pelo indexador X, divulgado por tal instituição. Ou seja, a lei faculta, né, que aquele órgão governamental, pode ser, por exemplo, o IBGE, aquele indexador que ele divulgar é o que vai ser aplicado na correção do contrato da dívida. Tá? E quando eu fizer isso, eu estou debitando a conta do empréstimo financiamento, né, e creditando as contas de receitas. Então, tanto os juros calculados pré-fixados ou pós-fixados, tá, eles têm que ser reconhecidos dessa forma. Alguns bancos separam isso. Ele fala, olha, eu tenho uma conta de receita de juros de operações pós-fixadas, eu tenho uma conta de receita de juros de operações pré-fixadas, do comércio, da indústria, de serviços. O banco pode criar várias contas quando ele quer ter uma informação mais analítica. Então, ele pode, eventualmente, criar um plano de contas um pouco mais analítico, mais contas, e separar essas contabilizações. Tem bancos que não. Banco pequeno, geralmente, joga tudo lá na conta de receita de juros e não se interessa pela segregação. Então, quais os indexadores que a gente tem no mercado hoje aqui no Brasil? Nós temos a taxa de câmbio, divulgada pelo Banco Central, pela Anbima, que é quanto muda o preço do dólar ou do euro. Então, essa variação me dá um percentual de taxa que eu posso aplicar durante um período sobre o capital ou sobre o principal do empréstimo. E sobre esse valor corrigido pelo câmbio, eu vou utilizar como base para calcular a taxa de juros fixa.
Eu também posso utilizar as taxas de inflação, IGPM, IPCA e NPC. Agora aí, cada banco tem uma política e os clientes têm que ficar atentos a esse tipo de indexação. Por exemplo, quem fez empréstimos lá atrás pelo IGPM tomou um ferro, tomou uma lascada que dificilmente ele consegue suportar a pancada que veio no IGPM. Se ele fez IPCA para NPC, já não teve tanta correção. Também pode ser utilizado a taxa dos juros que são utilizados entre os bancos, entre as instituições financeiras. Tá? A taxa da CDI. Não confunda com o CDI, que é um certificado de depósito bancário, um documento endossável. Não, eu estou falando da taxa deste mercado. Então, os bancos todos lá, um quer dinheiro, o outro não quer, um está sobrando, o outro não está, eles emprestam entre eles por um dia. Por um dia. Só para fechar o caixa e negociam as taxas. Só que é assim, gente. O Bradesco não liga para o Itaú e fala, me dá um bilhão aí porque eu estou com o meu caixa baixo. E o Bradesco, então, dá um bilhão para ele e fala, ó, vou te cobrar aí 0,005% de juros. Não é assim que funciona. O mercado CDI, ele é controlado pelo Banco Central. Então, os bancos que têm dinheiro e os bancos que não têm dinheiro vão lá no mercado, no Banco Central, e falam assim, eu preciso de dinheiro. O outro diz, eu tenho dinheiro. Ninguém sabe quem é, só o Banco Central. E eles fazem leilões de taxas. Eu preciso de 1 bi, pago 0,5. O outro banco fala, eu tenho 15 bi para prestar, mas eu quero 0,6. Não tem fechamento. Entendeu? Então, quando há este leilão, e à medida que não vai acontecendo, o banco pode subir a taxa, o banco pode baixar a taxa, no final as operações são fechadas, o banco nem sabe de onde vem o dinheiro, porque quem está fazendo isso é o Banco Central, e o volume de operações de troca de dinheiro com as taxas que foram praticadas em cada negócio vão dar, de uma forma ponderada, a taxa do dia. Que o Banco Central fala, olha, a taxa do dia foi tanto. E essa taxa todo dia acumulada vai dar uma taxa final do mês. O Banco Central vai lá e divulga. Então, existem muitas operações que são vinculadas à variação dessa taxa. Existem, inclusive, se vocês quiserem aplicar o dinheiro no banco, o banco pode falar, eu te remunero 110% da CDI. Por que o banco faz isso? Ora, porque ele não quer pegar dinheiro do outro banco. Ele te paga mais para você do que do outro banco. Ele não quer dizer que ele está faltando dinheiro. Ele quer te captar, pelo contrário, talvez ele até fique com dinheiro sobrando. Mas é uma política dos bancos. Isso também acontece com os títulos públicos federais. É tudo leilão. Para que a taxa seja decidida ou definida pelos negócios, pela oferta e pela procura. Tá? E nós temos também as taxas de juros referenciais do mercado, que é a taxa Selic, que é o sistema de liquidação e custódia dos títulos públicos federais, tá? Quando o governo quer comprar, quando o governo quer vender a política monetária. E ele diz assim, olha, a minha taxa Selic esse mês aqui é 2,75. É o que eu admito pagar. Mas quem me vender a 2,70 eu compro. Então, na briga dos bancos, entre aqui, os bancos captam e bancos emprestam, junto com a CDI, a taxa Selic nunca fica em 2,75, ela sempre fica abaixo. Que é uma briga entre quem vai conseguir títulos públicos. Que o banco que tem títulos públicos, ele fez um cacife, né? Ele fez uma banca. E a partir daí ele vai para o mercado e fala, eu tenho título do governo, o governo está me remunerando a X, remunero para você a X menos 0,01. Ele ganha nessa diferença administrando os recursos das pessoas. Mas tudo é por leilão. Tem a taxa referencial,
e a taxa de longo prazo do BNDES. Então, são indicadores que a gente tem que estar acompanhando, saber como é que está o mercado, gente. Isso aí, quem tiver em estabelecimento de instituição financeira, abre o computador às 8 da manhã e tem que saber como estão essas taxas. Se você trabalha numa empresa que é tomadora de crédito, precisa pagar juros para o banco, tem que ficar atento, tá, a essas variações, porque isso significa mais ou menos despesa financeira e, consequentemente, mais ou menos lucro. Então, tem aqui, eu tirei agora à tarde, no site da Ambima. Então, vocês podem entrar na Ambima, que ela divulga todo dia essa tabela aí de indicadores econômicos, como é que está. Então, eu tenho ali, ó, o CDI lá, CDI. Está dizendo que está, no mês, os bancos estão trocando dinheiro a uma taxa de 0,13%. O mês passado foi 0,14%, quer dizer, baixou. No ano acumulado, 0,28%. Em 2020, a taxa entre os bancos foi de 2,76%. Se somar só os últimos 12 meses, 2,35%. Se considerar 24 meses, olha o pulo que dá aqui, ó, 8. E se eu considerar 3 anos, eu tenho uma taxa de 14,95. Dinheiro trocado entre os bancos. Tá? Algumas operações são de 30 dias, são pouquíssimas. Mas vejam que ela é quase igual às taxas, um pouquinho maior. Porque tem mais risco, né? 30 dias. O dólar, quanto é que o dólar está variando no mês? Quanto é que variou no mês anterior? Quanto que já variou este ano? No ano anterior, 28%. Nos últimos 12 meses, considerando março até para cá, 24 meses, 36 meses aí, quem está com dívida em dólar, tomou uma lasca aqui de 70% de correção da dívida. Quem aplicou em dólar, comprou dólar lá atrás, em 2018, ganhou 70% se for vender o dólar hoje. Veja como isso impacta, né? A mesma coisa o euro. Diz aí como é que está o Ibovespa esse mês, ó, está negativo. Também foi negativo o mês passado. Este ano já está negativo em 7, o ano anterior corrigiu em 2,92, 12, 15, mas quem aplicou há 36 meses teve um rendimento de 28%, na média do índice Bovespa. Você fala assim, mas eu comprei ações do banco tal e ele só rendeu 10. Eu estou falando do índice Bovespa. Por isso é que é interessante, às vezes, a gente não aplicar em ação, mas aplicar no índice, contratos de índice. Então, tem o índice Bovespa, tem um monte das 50 ações, das poucas ações. Pá. Aí eu tenho o maldito IGPM, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Olha quanto está corrigindo os preços, 2,53, 2,58, 5, 23, e no ano de 36 meses para cá, ó, olha o tamanho da porrada aqui, 48. Quem tem reajuste de aluguel este mês, aqui ó, 12 meses, últimos 12 meses, vai sofrer um reajuste de 28% no aluguel. Comparado com tudo os outros aí, é uma paulada. Então, você precisa tomar muito cuidado quando você for fazer um contrato e indexar. Se você indexar em GPM, você sabe que pode tomar uma invertida. Como é que está a taxa Selic? Ó, muito parecida com o CDI. Tá? Como é que ela está? Como é que ela vem acompanhando? Como é que ela está ao longo dos últimos 36 meses? Como é que foi nos últimos 12 meses? E a taxa prevista para o Banco Central, ele falou o seguinte, olha, eu vou admitir pagar 2,75. Ele está admitindo pagar 2,75 nos títulos públicos federais ao ano. Os bancos vão aceitar essa taxa? Não sei, depende dos riscos que os bancos estão vendo. Tá? Então, a gente sabe que vai aumentar a taxa Selic. Ao aumentar a taxa Selic, gente, ela é um referencial.
vai aumentar tudo aqui. CDI, tudo que vocês imaginarem vai dar porrada. Quer dizer, quem tem dívida pós-fixada com uma variação Selic, vai pagar mais juros. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E os bancos, na gestão de tesouraria, eles têm essa preocupação aqui com a taxa Selic, que ela é uma referência. Tá? Então, nós também temos, dentro da Ambima, dentro do Banco Central, mais algumas informações. Então, vejam que aqui já se chama estimativa Selic. Então, está aqui, ó. Há uma previsão, com a data de hoje, eu tirei isso daqui às 9 horas da manhã, tá? A taxa que eles estão estimando, 2,65. Está aqui. Se vai funcionar, não sei. O IGPM, como é que está o IGPM? A variação no mês. Tá? Esse número índice é para efeito de cálculo, um dividido pelo outro. É uns cálculos que a Fundação Getúlio Vargas faz. Tá? Tem o IPCA, preços ao consumidor. Já temos uma variação esse mês de 0,86. Tá? Então, tem uma projeção de 0,88 de reajuste de preço. O dólar, quanto é que está a taxa do dólar? 5,49, 5,49, mas já, final da tarde, já tinha ido para 5,50 e cacetada, né? Porque houve uma demanda por dólar. O euro, como é que não está a taxa do euro para comprar e para vender? A TR, está aqui, ó, a última divulgada dia 22, a última divulgada dia 22, tem a taxa básica financeira 0,24, tem o FDS, que é um fundo maluco lá que eu não consigo entender. Então, nós temos fontes de dados para fazer os cálculos, para indexar as dívidas. Porque o objetivo da indexação é compensar a perda inflacionária. Nós podemos ter uma inflação cambial, então eu utilizo a variação cambial para uma determinada dívida. Se eu estou com meus produtos muito indexados ao IGPM, eu utilizo o IGPM. Se meus produtos são mais influenciados pelo consumo, eu vou usar o IPCA. Então, o contador, tanto da empresa privada como do banco, ele tem que estar atento a essas variações. Por isso que a gente tem que lembrar lá o que é política econômica, política fiscal, política cambial. Tudo isso impacta aqui e, consequentemente, impacta a receita do banco e a despesa da empresa. Então, se vocês entrarem no site do Banco Central, tá, ele faz o que lá? Olha, eu divulgo uma estatística, está aqui, ó, home, estatística, taxa de juros. Eu divulgo para o mundo inteiro saber quanto está custando a taxa de juros pré-fixada para a pessoa física, pré-fixada para a pessoa jurídica. Você pode pesquisar lá uma conta garantida, cheque especial, desconto de cheque, desconto duplicata, vendor, aqui, ó, cartão de crédito, você pode, capital de giro, o banco te divulga, é bem transparente para você saber como é que está o custo de tomar empréstimo no Brasil. E, logicamente, você fica sabendo como é que os bancos estão ganhando dinheiro. Então, você vai lá, clica lá numa dessas linhas e você, por exemplo, pode abrir, tá, uma outra plataforma. Mas só continuando aqui, eu tenho taxa pós-fixadas em TR, taxa pós-fixada em IPCA, taxas pós-fixadas em juros flutuantes, capital de giro, conta garantida, e taxas pós-fixadas na moeda estrangeira. Então, quando eu clicar num desses links aí, vai abrir uma outra tabela. Então, eu cliquei só para exemplificar para vocês, tá, gente? Capital de giro com prazo até 365 dias. Tá? Então, o Banco Central informa que o banco que está cobrando menos taxa, mais barato, é o Bradesco. Depois vem o Banco ABC, a Financeira Alfa, o Banco Alfa, Porma, Caixa Econômica, Bancoval, aí vem o Unibanco. O Unibanco está cobrando um pouco mais. Então, você vai, então, negociar
um capital de giro para sua empresa, você tem que consultar essa tabela antes de negociar, antes de fechar. Porque você vai lá no banco, se você não souber, o banco vai te enfiar a taxa que ele puder, a máxima que ele puder, não tenha dúvida disso. Mas você pode negociar. Então, peraí, não, eu vou ver com outro banco lá, porque sua taxa está alta. Nessa negociação você consegue economizar. Então, vocês vejam qual é a taxa mensal e qual é a taxa anual. Os bancos estão colocando. Eu garanto para vocês que essa taxa do Bradesco é baixa, tá? Que quando você chegar lá, ele vai te pedir um seguro, ele vai te pedir um título de capitalização, um plano de previdência, vai pedir duplicatas em garantia, você vai ter que colocar cobrança, você vai ter que pagar tarifa de cobrança, que não é barato, entendeu? Ou seja, o banco cobra de outras formas, ele tem rendas de outras formas, e ele não abre mão disso. Então, a gente tem que estar atento a estas situações. E você, no banco, sei lá, amanhã você passa no concurso, ou você entra no Bradesco, no Itaú, você vai compreender que você vai estar numa posição em que você quer buscar aumentar as receitas do banco. Mas você tem que saber o que os outros bancos estão fazendo, para não perder negócio também. Se você perder, o banco tem menos receita. Se o teu cliente, a gente chama cliente taxeiro, né? Ele questiona todas as taxas, todas as tarifas. Ele pode estar falando uma mentira e pode estar falando uma verdade. Se você estiver situado nesse mercado, você tem argumentos para negociar, né? Considerando, logicamente, aquelas outras questões do crédito que a gente já viu, né? Saber se o cara tem bom caráter, tem garantia, tem capacidade de pagamento, aquelas coisas todas, né, que dão um score, né, dão um credit rate. Cliente AA. O cliente AA, você quer manter ele lá dentro, você vai baixar os juros para manter ele lá dentro com você. Já um cliente de um risco um pouco maior, você aumenta a taxa de juros, você também não faz tanta questão de que ele tome os seus interesses, que pode haver um risco maior de inadimplência. Veja como a gente, sabendo como é que está o mercado, conforme a gente tem mais dados e processa esses dados e transforma em informações, a gente tem possibilidade de tomar a melhor decisão. Negociar, logicamente, isso vai influenciar a minha contabilidade. Então, agora eu vou fazer uma outra simulação, que é a taxa pós-fixada. Então, eu vou lá dar um empréstimo para o cliente, aqueles 10 mil reais lá, vai, tá, liberar em 15, com vencimento para o dia 13 de junho. Tá? Combino com ele a taxa fixa, 4% ao ano, mais a variação mensal da CDI. Tá aqui, juros mais CDI. O prazo, 90 dias. Então, eu tenho que montar a ficha gráfica desse negócio aqui. Do dia que eu liberei, 15 de março, até o dia 31, vão ser 16 dias. Aí eu tenho 30 dias em abril, 31 dias em maio, mais 13 dias em junho. Ou seja, eu vou reconhecer os juros que eu vou cobrar dele nesses períodos aqui. Então, agora dia 31 de março, eu vou apurar a taxa da CDI que foi divulgada lá pelo Banco Central, pela Anbim. Vamos supor que seja mantida aquela que está prevista lá de 0,14%. Ok? Qual vai ser a taxa efetiva deste empréstimo? Que eu vou contabilizar em receita no dia 31 de março. Primeira coisa, a taxa anual de 4%, taxa fixa anual, eu tenho que trazer para a taxa mensal equivalente. Equivalente. Não é proporção, não é pegar e dividir, não, porque os juros são compostos. Então, 4% ao ano vai ser, ao mês, 0,3274. Ah, é muito difícil calcular, é um saco calcular isso, sem dúvida que é. Então, vocês vão ter um site, anota aí o site, Clube dos Poupadores. É esse site aqui, Clube dos Poupadores. Vocês estão enxergando? Deixa eu ver se estão enxergando aí. Estão enxergando? Dá para ver aí? Sim, professor. Então, Clube dos Poupadores. É uma calculadora eletrônica online, tá? Para você ficar sócio deles aí, para você utilizar. Eles fazem tanto o cálculo automaticamente para você, eu coloquei lá ao ano, 4%. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui.
4%. Já me deu aqui, ó, 0,3274 ao mês. E ele coloca aqui, ó, você também tem a fórmula que você pode colocar no Excel, tá? Então, tá aqui, ó, conheça a fórmula para sua planilha Excel e faça o uso. Tanto para fazer o uso desse aplicativo, depois vocês vão entrar lá, né, no Clube dos Poupadores, ó, tá aqui em cima, ó. Espera um pouquinho só. Aqui, ó, clubedosPoupadores.com/educação financeira, calculadora de taxa HTML. Entra lá que vocês vão poder fazer suas contas. Então, eu vou mostrar ali, eles colocam a fórmula aqui, ó, 1 mais taxa elevado a 1 elevado a 12, período de um mês sobre 12 meses, né, que é a taxa anual, menos 1 de novo, você tira ela, soma ela e tira ela de novo, para poder chegar na taxa percentual. Então, vamos lá no nosso Excel. Só um minutinho que eu vou colocar. Então, aqui está o Excel, a mesma figura que eu colei no slide. E aqui eu fiz um modelinho, taxa anual, taxa mensal, taxa anual 4, taxa mensal. A fórmula que ele diz que é essa daqui, eu escrevi aqui no Excel, tá aqui a fórmula, essa fórmula aqui, para saber qual que é a taxa mensal. Então, 0,3274, o sistema me deu 0,3274, ok? Então, eu tenho a taxa fixa anual transformada em mensal, 0,3274. A taxa flutuante, que é o CDI, 0,14. O banco vai informar lá no último dia do mês. Qual que é a taxa real, a taxa efetiva que vai ser aplicada? 0,474678. Veja, é uma vezes a outra, não é uma mais a outra, juro composto. Se fosse uma mais a outra, era 0,4674, é 0,4678. Ah, eu estou na quarta casa, uma diferença de 0,004. Multiplica isso por bilhões, qual que é a diferença? É absurda, né? Aplicado sobre os 10 mil reais que eu emprestei, eu vou ter, então, um juros deste mês, desses 16, desses dias do mês de março, que nós estamos trabalhando, de R$ 46. Então, eu tenho que fazer esse cálculo para todos os meses seguintes. Lógico que a taxa pode ser diferente aqui, não. Pode ser que o CDI pule para 0,2. E aí vai para 52,80. Ah, e se for 0,25? Inferno, né? 0,25. Pulou para 57,82. E assim eu vou simulando. E vocês têm que ter isso como contadores, vocês têm que ter esse tipo de modelagem à mão, né? Então, a gente tem que ter isso lá no dia a dia, para vocês terem à mão. Porque vocês vão ter que contabilizar na sua empresa e saber quanto que o banco está te cobrando, né? Também tem isso, que o banco, de repente, erra a taxa lá e te joga um valor maior. Então, são ferramentas que o contador tem que desenvolver e deixar isso à mão. Então, essa planilha aqui, eu vou passar para vocês depois,
anexar para vocês colocarem junto com aquela que eu tinha enviado inicialmente, do cronograma, né? As operações, o nosso conteúdo. Então, eu vou acumulando as informações que a gente está pondo nos slides, nessas planilhas aqui, e depois eu entrego para vocês. Não nessa próxima aula, porque agora a gente vai ter o feriado, né? Nessa próxima semana. Na outra eu dou uma ajeitada aqui e coloco para vocês. É importante que vocês desenvolvam estas ferramentas, tá? Vocês mantenham elas à mão. Então, vocês anotaram aí, né? Onde que a gente vai achar. Já fizemos os cálculos. Então, eu apurei aqui, ó, tá aqui a combinação das taxas, tá? Para saber qual é a taxa que eu vou aplicar no mês. Tá vendo? Transformei de anual para mensal, combinei as duas taxas, a fixa e a flutuante, para chegar na taxa aplicada sobre o valor do empréstimo. Tá? Então, a ideia é essa, gente, que vocês façam esses cálculos e determinem os valores para aplicar ao longo do contrato. Então, a gente vai fazer aqui agora o exercício, a atividade. O que que é? Nós vamos fazer um reconhecimento das receitas de uma operação de empréstimo, tá? E vamos contabilizar, tá? Este empréstimo. Então, o que que eu vou pedir para vocês anotarem? Não é o que está aqui descrito no exercício. Vocês vão anotar as perguntas que eu vou fazer, ok? Então, vocês vejam o que eu estou dizendo aqui. Uma instituição financeira empresta, qual o vencimento, qual é a tarifa, qual é o IOF da pessoa jurídica, né? Qual que vai ser o cálculo dos juros, quanto é que eu vou receber, mais ou menos parecido com o exemplo. Aí vem a primeira pergunta. Então, isso eu quero que vocês anotem aí, na folha de caderno com o cabeçalho de vocês. Quando e por qual valor devem ser reconhecidas as receitas do banco? Interrogação. Então, eu tenho aqui, ó, 15 de janeiro, vencimento 31 de março. Então, vocês vão responder essa questão aqui. Vocês não vão responder agora, vocês vão fazer comigo o exercício. Vamos lembrar, regime de competência mensal. Os valores são proporcionais ao tempo, pro rata temporis. A gente monta a ficha gráfica dessa operação, tá? Vamos identificar as rubricas contábeis que serão utilizadas na contabilização através de consultas ao COSIF. Veja, este é o que o papel do contador dentro da instituição financeira, para que ele consiga reconhecer, mensurar, evidenciar a situação patrimonial do banco. Vocês são contadores do banco, então eu estou aqui com uma situação, um evento, que tem que ser colocado na escrituração contábil. Eu vou abrir, então, agora o Excel para a gente fazer isso daí.
Então, vocês estão vendo o Excel e eu montei a ficha gráfica. Tá? Eu quero que vocês agora olhem, acompanhem a descrição do que eu estou fazendo aqui. Reconhecimento de receitas no banco, operações de crédito, exemplo, São Francisco empresta 10 mil para a empresa em 15 de janeiro de 2021, com vencimento em 31 de março de 2021. Taxa pré-fixada em 10%, juros simples, R$ 1.000. Tempo de empréstimo, 75 dias. Então, a gente faz aquele cálculo lá, tá? Um menos o outro. Tá? Valor que vai ser recebido, quanto que o cliente vai pagar? 11 mil. O IOF, calculei o IOF aqui. A taxa de abertura de crédito, R$ 50. Tá? Então, quanto é que eu vou reconhecer e por qual valor eu vou reconhecer, que é a primeira pergunta. Tá? Então, se eu liberei dia 15 de janeiro, o que acontece dia 31 de janeiro? Vou reconhecer 16 dias corridos de janeiro, que me dá exatamente, a fórmula está aqui, R$ 213,33. Então, dia 31/1, 213,33 é a resposta inicial. Segunda resposta para a questão. Transcorre-se um mês, o mês de fevereiro. Último dia de fevereiro, 28 de fevereiro. 28 dias. Qual é o valor? A mesma coisa, a fórmula dos juros por dia, vezes o número de dias. Então, eu tenho um juro de 373,33. Transcorreu-se mais um mês, 31 de março, último dia, dia do vencimento do empréstimo, 31 dias, valor que eu vou reconhecer, 413,33. A soma deles, R$ 1.000. Certo? Então, está respondida a primeira questão da atividade. Vocês têm que escrever isso aí na folha do caderno ou no arquivo que vocês quiserem criar para fazer o upload. Tá? Então, eu já montei a ficha gráfica. Quando eu estou liberando dinheiro para o cliente, né, eu tenho que entender que o valor do empréstimo e o prazo incidem uma outra coisa chamada IOF. Então, eu tenho, primeiro, verificar qual é o IOF da pessoa jurídica, que é 0,0041%. Então, os 10 mil em 75 dias, vezes 0,041%, me dá um IOF de 30,75. E eu tenho o IOF adicional de 0,38 sobre 10 mil. Então, eu tenho R$ 38,00, o total do IOF, R$ 68,75. E vou cobrar dele também, no ato da liberação, a taxa de abertura de crédito. Alguns bancos cobram comissão, um percentual sobre o valor liberado também. Então, tudo isso são receitas do banco. Nós vamos fazer os lançamentos nas datas que eu estabeleci das fichas gráficas, dia 15, dia 31, dia 28, dia 31. E ao fazer os lançamentos, imediatamente a gente vai elaborar e colocar aqui do lado os razonetes. Então, vocês vão fazer numa folha os lançamentos, na outra folha os razonetes. Pode ser frente e verso, pode ser uma folha separada. Nós temos vários razonetes para abrir aqui, para registrar, fazer a escrituração contábil dessa operação. Então, vamos lá. A liberação. A primeira coluna é a data. A segunda coluna, débito e crédito das contas que a gente está lançando. A terceira coluna, o número da conta que nós estamos utilizando para fazer esta contabilização. Quais são as contas que são utilizadas? Então, a gente fez isso na aula passada. Vocês só me informaram, né, em função do primeiro dígito das contas, se era uma conta ativa ou se era uma conta passiva, quais foram as contas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada. Tá? Agora, a gente vai corrigir o que vocês fizeram na aula passada. Então, quando eu estou liberando o dinheiro para o cliente na conta dele, eu estou tendo um
uma operação ativa, uma operação de empréstimo, um direito a receber no futuro. Por isso, eu debito a conta 16120.40.0, capital de giro, e vou creditar a conta do cliente. Vai ficar disponível para ele lá. Então, primeiro lançamento, na forma como está aqui, valor que eu estou liberando, e imediatamente eu vou abrir dois razonetes. O razonete 162.20.40 e 41120. Então, vamos lá. Um 161.20.40.0, capital de giro, a débito 10.000. 411.20.00.4, depósito de pessoas jurídicas, a crédito, R$ 10.000. Então, nós fizemos os primeiros lançamentos na conta do cliente e reconhecendo o empréstimo que a gente liberou para o cliente. Nessa mesma data, eu vou cobrar o IOF. Então, eu vou tirar da conta dele e vou colocar numa conta que é uma obrigação, uma conta passiva. Eu vou pagar para o governo o IOF. Então, eu debito da conta dele, aquela que eu já tinha acreditado, os 10.000, debito os 4120004, credito 49110, dígito 2, IOF sobre operações de crédito. Conta credora, porque é um passivo, uma dívida. Eu recolho isso no mês seguinte. Qual é o valor deste lançamento? Alguém anotou? Ninguém anotou, né? Então, vamos lá. Aqui em cima, IOF, total, 68... 68,75. Isso, 6875. Então, aqui, 6875. Então, esse 6875 tem que ser feito o quê? Lançar no razonete. 6875. Da onde eu tirei esse dinheiro? Depósito de conta jurídica, pessoa jurídica. 6875. Ok? Então, é isso que eu quero que vocês vão fazendo aí, anotando. Em seguida, na mesma data da liberação, eu vou cobrar do meu cliente a tarifa por ter feito esta operação com ele. Vou tirar da conta dele e vou lançar este valor como uma receita minha. Então, as contas que se iniciam, as contas de resultado, credoras e devedores, se iniciam pelo 7 e pelo 8. Então, a gente vai lá no COSIF e procura a conta, né? Eu já sei que é 7 e 8. Então, eu achei lá esta conta aqui, 717.98.04, dígito 2, rendas e tarifas sobre operações de crédito. O valor que eu vou cobrar dele, R$50. Então, eu tenho mais um razonete chamado 717.98042, rendas de tarifa. E vou tirar os R$50 dele. Então, renda de tarifas, operações de crédito. 50. Onde eu tirei esse dinheiro? A conta do cliente. Pois é. Então, foi liberada a operação, reconheci já uma receita, reconheci uma obrigação fiscal, tá? O dinheiro está lá na conta dele, ele pode utilizar, né? Ele pode sacar o dinheiro. Tá? E aí, teoricamente, né, sobrou na conta dele um determinado valor.
ok? O que ele fez? Ele foi lá no caixa e levou o dinheiro embora, certo? Zerou a conta dele, foi no caixa e tirou esse dinheiro. Então, ele está levando o dinheiro embora para a casa dele. Poderia ser uma emissão de um cheque, poderia ser uma emissão de uma TED, uma transferência para outro banco, tá? No caso, para simplificar, ele simplesmente foi lá no guichê de caixa, liberei o dinheiro, está lá, pode ir lá no caixa e retirar. Mas quanto que ele vai retirar? Ele vai retirar os 10 mil menos o que eu já descontei dele. Então, ele só vai poder tirar 9.881. Vai sair do caixa. Então, agora vocês têm mais um lançamento na conta da pessoa jurídica, debitando e creditando o caixa. Professor, Pois não. desculpa que tá falhando aqui pra mim, mas esse daí é quando o cliente vai tirar o dinheiro, é isso? Isso. Eu liberei o depósito, eu liberei o empréstimo para ele. Está disponível na conta dele aqui, ó, 10 mil, menos os 68, menos os 50, está disponível para ele. O que ele faz? Ele vai lá no guichê, pega o dinheiro e vai embora. Leva para casa. Certo? Ou emite um cheque e faz um pagamento. Entendeu? Estou fazendo esta operação para simplificar. Está sacando no caixa. Digamos que ele não tem cheque, mas precisa do dinheiro. Foi o dinheiro que eu emprestei para ele. Então, ele está retirando lá no caixa. Então, eu vou ter uma conta caixa com um crédito de 9.881,25. Então, vamos lá na conta caixa. 9.881,25. E no depósito de pessoa jurídica, 9.881,25. Certo? O que deu aqui? Somos 10 mil reais, não tem mais dinheiro na conta. Agora, como é que ele conseguiu sacar no caixa? Primeiro, eu preciso ter dinheiro no caixa. E para ter dinheiro no caixa, alguém tem que pôr. Quem põe o dinheiro no caixa inicialmente? Os sócios. Certo? Nenhum banco consegue fazer operações se não tiver dinheiro em caixa. E aí vem o Banco Central e fala o seguinte ainda, tá bom, você tem 10 mil, botou os 10 mil, mas você não pode emprestar 10 mil, tá? Você pode emprestar 4, 5. Ele chama isso de depósito compulsório. Então, teoricamente, né, com o depósito compulsório, ele reduz a quantidade de moeda na economia. Isso que a gente falou lá de política monetária. Neste exemplo, o banco pôs os 10 mil, tá aqui, os sócios aportaram 10 mil de capital, está aqui, não tem depósito compulsório, está podendo utilizar. Isso quer dizer o seguinte, por que eu estou colocando aqui? Porque eu posso abrir uma conta de uma pessoa física, jurídica, que põe dinheiro no banco. Então, eu posso ir aumentando esse caixa. E à medida que eu vou aumentando esse caixa, eu posso fazer empréstimos. Se eu não tiver isso aqui, gente, eu não posso fazer empréstimo. Por isso que eu queria colocar para vocês que não adianta a gente pensar que o banco é um fazedor de dinheiro. Ele faz dinheiro na medida em que ele aloca, passa para o mercado as possibilidades. Ele vai gerando negócios. E ele vai gerar, inclusive, acima do caixa. Mas como? A gente vai ver isso lá na frente. O importante é que vocês percebam que ficou uma pequena parte do dinheiro no caixa. Essa pequena parte do dinheiro, uma parte ele vai usar para pagar o imposto, mas uma parte já é renda, que ele pode reemprestar. O banco alavanca os negócios. Então, vocês copiem aí na folha de caderno esses dois razonetes aqui. Capital começa com 6. Por que começa com 6? Se vocês forem olhar lá no resumo do COSIF, é o patrimônio líquido. Começa com 1, ativo circulante. Ah, então, guardem essas informações aqui. Então, vocês anotem aí. Este razonete, além daquele que a gente já abriu. Então, levou dele embora. O que eu tenho que reconhecer para que todo mundo saiba que eu emprestei dinheiro e vou receber R$ 1.000. Eu contratei já com o cliente.
Esse é um evento que está escrito, contratado. Ele me deve R$ 1.000 pelo empréstimo. Está aqui, ó. Você me deve R$ 1.000 pelo empréstimo. Eu vou receber porque isso faz parte do capital de giro. O Banco Central manda você reconhecer estes juros na própria conta do capital, do empréstimo. Só que eu não recebi esse dinheiro ainda. Eu vou receber. Então, eu tenho uma conta, um subtítulo do capital de giro, tá, dizendo que eu devo receber R$ 1.000. Olha só. 1621 é a conta do capital de giro, está aqui em cima, ó. Está aqui. Ela está aqui também, aumentei em R$ 1.000. Só que vai ficar mostrado que parte do total da soma de capital de giro 10 mais 1.000, na verdade tem 1.000 em rendas a apropriar, em rendas a transcorrer sobre esse empréstimo. Então, é um subtítulo. Olha como eu coloquei 41 aqui. O banco tem uma centena de contas para isso. Tá aqui. Estou avisando, dizendo, eu tenho a receber R$ 1.000. No líquido da rubrica capital de giro, é 10.000, porque essa conta é credora, né? Então, eu joguei ela vai ficar só dizendo R$ 10.000, 11.000 com os juros, porque 1.000 eu vou transcorrer. Ou seja, eu criei mais uma conta de controle. Esse é o papel da contabilidade. Então, eu vou criar mais um razonete. 1621, 20, 41. 1621, 20, 41. Está meio tampado aqui, gente. Deixa eu abrir um pouco. 41. Rendas a transcorrer ou rendas a apropriar de R$ 1.000, saldo credor. E no dia 31? Resposta da questão. Né? Quais são os valores que eu tenho que contabilizar? Quem anotou aí deve fazer o lançamento agora aqui. Qual é o valor? Por quê? Transcorreu o número de dias. Então, efetivamente, eu tenho direito a receber, não é mais uma promessa. Então, eu vou reconhecer pelo regime de competência, na conta 711105005, rendas de empréstimos. E vou tirar daquela conta que eu tinha jogado aqui, rendas a transcorrer. Qual é o valor do primeiro período? R$ 213 e 33. e 33. Certo? Vejam, eu reduzi aquela conta credora de juros e transferi agora para as contas de resultado. Desse valor, desse período inicial, que é dia 31 de janeiro. Respondendo à questão, qual valor e qual data eu tenho que contabilizar. Então, esta conta tem que ser reduzida em 213. Vou ter uma renda de empréstimos efetiva, base de cálculo para PIS e COFINS, de 213,33 nesse período. Isso no dia 31 de janeiro. Não acontece mais nada, agora só em fevereiro, dia 28 de fevereiro. Estamos tendo corridos, então, 28 dias, e graças ao regime de competência, eu vou fazer o mesmo lançamento, ó, igualzinho. 28 de fevereiro. 162041, 7100506, rendas de empréstimo. Qual é o valor dos juros do mês de fevereiro? 273,33. 273,33. É 300. 373. Desculpa, não entendi. 373? 33? Isso. Yeah. Então, vamos lá. Renda de empréstimos no mês de fevereiro, 373,33. Debitando
373, 333. Professor, a Caroline está perguntando nas mensagens se não coloca nada no histórico. Ah, mas isso é problema de vocês é que vão colocar. É por isso que eu estou falando. Agora eu tenho aqui, já baixando, né, rendas de empréstimo, né, 500 e quase R$ 590. E no dia 31 de março, dia do vencimento, vamos encerrar o capital de giro, vamos cobrar do cliente, né? Então, o mesmo lançamento que eu fiz em 31 de janeiro, 28, 31, mesmo lançamento, pelo último valor a apropriar dos dias de março. Quanto que é? 413,33. 113,33. Dá uma diferença de 1 centavo, né? 99,99. Então, o último lançamento aqui, gente, tem que ser 34, tá? O último centavo tem que ser no último lançamento. Então, é 433,34. Eu não posso cobrar antecipado, viu? Então, esta conta aqui está zerada no final. Todos os encargos foram transcorridos. E aqui eu tenho, nas contas de resultado acumulada, R$ 1.000, que é dinheiro, passa a ser dinheiro do banco. É lógico, agora eu tenho que falar para o cliente, paga aí, né? Você vai pagar? Então, para isso, ele vai precisar fazer o quê? Ele tem que depositar o dinheiro no banco. Se não depositar o dinheiro no banco, né, nós não vamos ter esse dinheiro para poder cobrar dele. Tá? Ao fazer o depósito na conta dele de volta, tá? Ele tem que ir lá no caixa e dar o dinheiro para o caixa, e o caixa coloca na conta que vai ser feito a liquidação do empréstimo. Então, o empréstimo que vai ser liquidado no dia 31 de março é aquilo que está lá no capital de giro que eu coloquei lá no começo, o valor de R$ 11.000. Certo? E ele tem que depositar na conta, olha como isso aqui é o inverso daquele saque inicial, ó, entra no caixa, acredita a conta de depósito de pessoa jurídica, R$ 11.000. Entenderam até agora, sem problemas? Tudo bem? Então, vocês só têm que fazer o que agora? Fazer os lançamentos aqui nos razonetes. Aqui vai zerar, né? Aqui vai entrar 11.000. E óbvio, nós vamos ficar com dinheiro alavancado para fazer novos empréstimos. Porque o dinheiro vai ficar disponível no caixa para o banco reemprestar. Só que não é mais 10.000, agora é 11.000 que ele vai ter de dinheiro para reemprestar. Então, ele vai fazer uma nova operação de 11.000, e assim ele vai alavancando as suas operações. E assim ele vai fazendo o seu portfólio, né, de empréstimos, de carteira de clientes, e alavanca a economia com essa alocação
de recursos. Vejam, eu iniciei com 10 mil dos sócios, mas à medida que o banco abre e capta recursos do mercado, ele vai aumentando a sua possibilidade de alavancar os negócios. E as receitas são basicamente, vão sendo giradas, né, vão girando, como se fosse um estoque compra e venda, tá, ampliando os negócios do banco. Então, esse era o panorama que eu queria traçar para vocês, tá? E para saber se vocês estão ou não estão acompanhando, eu quero que coloquem isso no papel e façam o upload, tá, do que vocês Professor, anotaram aí. Oi? Pode ser Excel, professor, isso daí? E fazer o upload para você no Excel? Pode. Se eu conseguir entender, não tem problema, tá? Então, esta era a primeira atividade, né, que eu vou complementar dessa mesma forma, desse mesmo modelo de contabilização, para vocês irem entendendo, né, esse mecanismo de contas, tá, de como é que a gente evidencia uma situação patrimonial do banco. Tá? Porque senão vocês vão ficar olhando para a escrituração com aquela mentalidade da empresa, né, e não conseguem perceber a diferença. Tá? Então, por isso é que é importante a gente simular uma operação e utilizar as contas, né? Porque, vejam, gente, lá na frente, vocês é que vão procurar as contas no COSIF, vocês é que vão procurar os mecanismos de fazer as contabilizações, tá? Lógico que nós temos algumas coisas que são um pouco mais complexas, quando a gente for falar de leasing, principalmente, ok? Mas a ideia é que vocês percebam como a gente tem um procedimento padrão e muito parecido com a utilização de um manual contábil para vocês fazerem na contabilidade da instituição financeira, utilizando o COSIF. Mas a gente não consegue ir lá pesquisar no COSIF se não entender o mecanismo, um raciocínio que está por trás, né, da contabilidade, né? Entender o evento, entender a operação, para que aí sim eu tenha uma visão do que está acontecendo com o patrimônio do banco, onde eu estou entrando com débito, crédito, o que é ativo, o que é passivo, e aí conseguir ir lá no COSIF e buscar as rubricas contábeis corretas. Porque, como vocês perceberam, a própria terminologia e a codificação, ela é bem diferente do que vocês veem nas empresas de um modo geral. Só que é obrigatório, porque quando vocês vão, por exemplo, prestar um concurso para a Caixa Econômica Federal, concurso para o Bacen, concurso para o Banco do Brasil, é o que cai lá, é contabilidade bancária. Muito mais teórica, inclusive, do que isso aí. Mas se eles perguntarem lá, a conta 7 é uma conta do quê? Vocês têm que entender, né? A conta 6 representa qual grupo? Tá? Então, é por isso que a gente tem que colocar dessa maneira, que é a maneira de aprendizado lá da contabilidade básica, né? A gente começa a fazer lançamento em razonete, trazer para cá também. Então, a atividade de hoje, gente, é esta. O que nós fizemos até agora, vocês vão colocar, então, estes valores que faltam aqui no razonete, tá? Que está faltando aqui, tira a xerox e faz o upload. Vocês têm 9 minutos para fazer isso. Na próxima aula, vocês vão continuar esse exercício, tá? Vou fazer os históricos desses lançamentos aqui. E aí a gente vai continuar com uma operação pós-fixada, que é bem diferente dessa contabilização aqui. Não é igual. Por isso é que precisa compreender primeiro essa para poder fazer a outra. Então, eu fico às ordens para tirar dúvidas e aguardo vocês fazerem o upload dessas anotações, tá? Isso aqui é anotação, né? Da aula, provando que vocês estão acompanhando a aula. Eu abri lá fóruns, né?
que fazem perguntas relativas a esse exercício. Alguns vão responder, outros não vão responder, a gente vai discutir na próxima aula. Infelizmente, a gente tem esse feriado antecipado aí para a semana que vem, que reduz a carga horária do semestre, porque a gente tinha já uma programação, tá? Eu vou adiar a aula, a prova para o dia 14, para poder dar tempo de abordar mais alguns conceitos da contabilidade. Os uploads da aula anterior eu não conferi ainda, eu estou montando a planilha, tá? Até o final da semana, se a Covid não deixar, eu consigo colocar isso no Moodle para vocês verem. É para colocar hoje esse upload aí, professor? É só as anotações. Que aqui no Até Moodle que tá horas, 7 professor? dias. Vocês não anotaram? Teoricamente, vocês anotaram enquanto eu estava testando aqui, não Anotei foi? tudo bagunçado aqui, professor. Eu vou ter que editar isso daqui. O meu também. Por quê? Professor, eu acompanhei pelo Você não vai celular, eu não entender. consegui fazer todas as anotações no Word. Eu vou fazer depois, quando eu tiver um computador. Também não, professor, desculpe. Tá bom, deixa para fazer amanhã. Pode ser? É referente às questões do fora para hoje, professor. Não, fórum até semana que Vai vem. ficar assim. Eu teria aula da semana que vem, mas não tenho, né? Esse é que é o problema. Ah, entendi. Professor, mas qual que é a atividade para entregar dia 31, que tá lá no Moodle? Vai ser esta daqui completa. Completa. Hoje é só anotação. Só as anotações da questão que eu pedi para vocês. Eu falei, ó, anota isso daí e vai colocando aí. É só isso que eu quero. O Mas dia exercício, 31 vai ser feriado, acho que a gente não vai ter. então, eu vou prorrogar isso para a próxima semana, né? Ah, ok, obrigada. Hoje, gente, eu volto a insistir. Eu fiz perguntas, eu quero a resposta das perguntas, eu quero as anotações. Mas O as exercício, anotações é para ser colocado nesse upload do dia 31. não. Era para colocar hoje. O que vocês anotaram, colocar hoje. Eu estou dando prazo até amanhã. Eu entendi, professor, mas nesse lugar que está escrito 31, aonde eu vou colocar? Isso, Nesse lugar aí. isso. Ah, então tá bom, Aí depois a gente obrigada. vai fazer o exercício fechadinho, com o histórico, a gente vai mostrar outros problemas que a gente tem aí. Hoje eu quero saber se vocês participaram da aula e anotaram o que foi falado. É isso que eu quero saber. É que, professor, tem gente que às vezes tem que nem no meu caso, eu tive que acompanhar no celular, eu anotei no WhatsApp. E o caderno? E aí eu vou passar pro Word quando eu chegar em casa, entendeu? Não, mas e o caderno? É que eu tô na rua, não deu para anotar. Ixi. Então, aí eu vou anotar Você depois, tem, porque você eu tem fiz que o se caderno na colocar. mão. Eu não sei, mas você está participando de uma aula. Se você tivesse uma aula presencial, como é que você ia fazer? É a mesma coisa. Você tem que se policiar, você tem que se administrar, você tem que ter disciplina para que no horário da aula você esteja efetivamente prestando atenção na aula e fazendo as atividades. Eu estou prestando efetivamente atenção na aula, mas as minhas anotações estão no meu WhatsApp, não no arquivo Word para eu te enviar, só isso, entendeu? Então, e o que eu pedi lá no começo? Um caderno para fazer as anotações, ou um Word. E agora você pega, salva e coloca no Upload. Exatamente, é o que eu vou fazer. Por isso que o pessoal estava pedindo um prazo a mais, porque nem todo mundo conseguiu fazer tudo detalhado. A aula vai num ritmo um pouco corrido também.
Então ficou para amanhã, né? Só para confirmar. Isso. Ok, obrigada. Se ninguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou encerrar a gravação. Pode ser? Pode sim, professor. Acho que tudo bem, então vamos responder aqui.